A primeira coisa que ouvi no aniversário da minha filha foi uma voz vinda de uma porta de escritório entreaberta. Seu ratinho quebrado. Como ousa tocar nas minhas coisas? Parei tão de repente que o buquê que eu tinha na mão quase caiu no chão. Por um segundo, pensei que tinha entrado no escritório errado. Então eu vi minha filha. Lily estava de joelhos no chão de madeira, recolhendo esboços de moda espalhados com as mãos trêmulas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. A poucos metros de distância, uma mulher com um impecável terno de grife estava parada sobre ela, de braços cruzados, observando como se estivesse supervisionando uma funcionária que tivesse reprovado em uma prova. Reconheci aquela mulher imediatamente. Brenda, minha nora. E o mais estranho é que Lily não pareceu surpresa com a humilhação. Ela parecia acostumada com isso. Foi nesse momento que algo dentro de mim gelou. Nos últimos 2 anos, observei David e Brenda construírem o que eu pensava ser uma vida temporária sob o meu teto. Eles haviam prometido que estavam economizando dinheiro. Brenda estava tentando fazer sua empresa de moda decolar, e David me garantiu que eles só precisariam de um pouco de tempo antes de poderem comprar um lugar próprio. Eu acreditei no meu filho. Eu não fazia ideia de que, enquanto eu abria espaço para eles em minha casa, eles também estavam abrindo espaço para si mesmos em minhas finanças. E eu certamente não fazia ideia de que minha filha havia se tornado parte do preço que estavam fazendo com que ela pagasse. Fiquei parado atrás do vidro fosco por mais alguns segundos. Pegue-os direito, disse Brenda, irritada. Esses desenhos valem mais do que você. Lily se curvou mais para baixo. Uma jovem designer que estava por perto olhou para o celular e fingiu não ouvir. Meus dedos se apertaram em torno das tulipas amarelas que eu havia trazido de um mercado no caminho para lá. Cada instinto em mim gritava para abrir aquela porta. Mas eu não fiz isso. Ainda não. Se eu entrasse sem bater, Brenda seria o alvo de um escândalo, Lily se tornaria o centro das atenções. E tudo que estivesse acontecendo atrás daquela porta desapareceria em meio a uma discussão. Eu precisava de respostas antes de agir. Então coloquei as flores no balcão vazio da recepção, me virei e saí. Dirigi para casa sob a chuva constante de Seattle sem ligar o rádio. Quando cheguei em casa já sabia o que ia fazer. Eu ia dar uma olhada no dinheiro. Antes minha casa parecia repleta de coisas comuns. Os livros do meu marido, nossas fotografias, a mesa de jantar onde nossos filhos faziam a lição de casa. Os pequenos arranhões no chão que, de alguma forma, se tornaram parte da história da família. Agora parecia um depósito de roupas. Rolos de veludo encostavam-se nas minhas estantes. Caixas de botões bloqueavam o corredor. Máquinas de costura ocupavam a sala de jantar. Manequins estavam no lugar onde meu marido e eu costumávamos receber convidados para jantares de feriado. David e Brenda tinham o quarto principal no andar de cima. Eu me mudei para o quarto de hóspedes porque pensei que os recém-casados precisavam de privacidade. Na época, essa decisão pareceu generosa. Naquela tarde, pareceu-me uma tolice. Abri meu laptop na ilha da cozinha e entrei na conta da casa que estava em meu nome. David vinha me ajudando a administrar as contas desde que seu pai faleceu. Eu lhe dei acesso online porque confiava nele para lidar com as contas de luz, água, gás, compras de supermercado e as despesas comuns de manutenção da casa. Eu nunca tinha considerado aquele acesso perigoso. Até eu ver as transferências. $400. Toda semana. A descrição do pagamento era B-Design Hub. Fiquei olhando fixamente para aquilo. Em seguida revisei os meses anteriores. Lá estava de novo. E de novo. 6 meses de transferências regulares. O total foi superior a $10.000. Não era suficiente para financiar uma empresa de moda inteira, mas era o bastante para cobrir uma parte significativa das despesas recorrentes do negócio. Mais importante ainda, eu percebi exatamente de onde vinha o dinheiro. O dinheiro vinha dos fundos que eu havia reservado para pagar minha aposentadoria e manter minha casa. Fechei o laptop. Por um longo momento eu simplesmente fiquei sentado ali. David não havia levado uma fortuna em um único saque dramático. Ele havia feito algo muito mais tranquilo. Ele transformou minha confiança em um pagamento automático. E de repente entendi por que Brenda estava tão à vontade. Ela não estava arriscando tudo em seu negócio. Eu era. Naquela noite, exatamente às 7 horas, a porta da frente se abriu. Brenda entrou rindo, seguida por David carregando 2 sacolas de compras caras. Eu estava em pé junto ao fogão preparando ensopado de carne.
Tem um cheiro incrível, mãe, disse David. Brenda sentou-se numa cadeira da cozinha. Estou exausta, disse ela. Você não tem ideia do que é preciso para administrar uma empresa. Encontrar bons funcionários é impossível. Distribuí o ensopado em 3 tigelas. Então fiz a pergunta da forma mais casual possível. Como está Lily? David mal ergueu os olhos. Ela é muito sensível. Ela não entende a pressão que Brenda está sofrendo. Brenda sorriu ao ver suas unhas. Ela continua cometendo erros. Hoje a peguei manuseando o portfólio de forma inadequada. Tive que dar um puxão de orelha nela. Eu observei meu filho atentamente. Hoje é o aniversário dela, eu disse. Ele deu de ombros. Ela é adulta, mãe. Ela vai ficar bem. Era tudo o que eu precisava ouvir. Nenhuma pergunta sobre por que Lily estava chorando. Nenhuma preocupação com a irmã dele. Nada. Eu quase não comi nada do meu jantar. Em vez disso, dobrei o guardanapo, tirei o avental e o coloquei ao lado da tigela intocada. Estou cansado, eu disse. Por favor, limpe tudo antes de subir. Nenhum dos dois percebeu que minha voz havia mudado. Eles pensaram que eu ia dormir. Eu era. Mas eu não ia dormir. Atrás da porta trancada do meu quarto de hóspedes, abri um caderno e comecei a anotar todas as contas, todos os cartões, todos os veículos, todas as faturas e todas as obrigações que estavam vinculadas a mim. Eles passaram 2 anos presumindo que eu estaria sempre lá. Eu estava prestes a descobrir o quanto da vida deles dependia dessa suposição. Na manhã seguinte, pedi a Lily que me encontrasse em uma cafeteria antes do trabalho. Ela chegou pálida e exausta. Ela me abraçou tão forte que pude sentir seus ombros tremendo. Eu pedi um chocolate quente para ela. Então esperei. Finalmente eu disse: estive no seu escritório ontem. Suas mãos apertaram a caneca com mais força. Mãe, eu trouxe flores. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Você a ouviu, não ouviu? Já ouvi o suficiente. Lily olhou para baixo. Perguntei por que ela nunca tinha me contado. A resposta dela partiu meu coração de uma maneira diferente. David me disse para ficar. Não disse nada. Ela continuou. Ele disse que se eu ajudasse a Brenda a passar pela apresentação para investidores, ele pagaria o resto do meu empréstimo estudantil. Ele disse que a Brenda estava sob pressão e que eu só precisava ter paciência. Senti minhas mãos ficarem geladas. O que ela precisa de você? Lily hesitou. Meus projetos. Então ela me contou tudo. Os esboços que Brenda vinha apresentando como sendo de sua autoria eram, na verdade, de Lily. Seu portfólio havia sido retirado dela e colocado em nome de Brenda. A apresentação para investidores estava marcada para a semana seguinte, e Brenda precisava do trabalho de Lily para que a coleção parecesse completa. A promessa de quitar a dívida manteve Lily em silêncio. David transformou os empréstimos estudantis dela em vantagem. De repente, tudo se encaixa. O dinheiro, a crueldade, os projetos roubados, o silêncio. Essa não era uma situação familiar difícil. Era um sistema. E meu filho estava ajudando a mantê-lo funcionando. Estendi a mão por cima da mesa e peguei as mãos de Lily. Você não vai voltar para lá. Mas meu portfólio. Nós vamos recuperá-lo. Ela parecia assustada. Apertei as mãos dela. Vá para casa. Descanse. Deixe o resto comigo. Depois que Lily saiu, dirigi-me diretamente ao banco. A conta que David estava acessando era minha. Eu havia permitido que ele gerenciasse os pagamentos, mas nunca tive a intenção de lhe dar controle sobre meus fundos de aposentadoria. Alterei as permissões de acesso. Transferi o dinheiro restante para uma conta que só eu podia controlar e cancelei os cartões que haviam sido emitidos em meu nome e que estavam em nome de David. Então, solicitei ao banco que documentasse as transferências recorrentes que eu havia identificado. Eu ainda não sabia se precisaria desses registros mais tarde. Eu só sabia que os queria. Pela primeira vez em 2 anos, saí do banco sem me sentir responsável por garantir o conforto de 2 adultos. Eu havia estancado o vazamento. Agora eu tinha que retomar a casa. Na manhã de sexta-feira surgiu a oportunidade que eu precisava. David e Brenda estavam a caminho de Portland para um evento de networking de moda que duraria o fim de semana. Brenda me deu um beijo na bochecha antes de sair. Não me espere acordada, Maria. Voltaremos no domingo à noite. Eu sorri. Tenha uma boa viagem. No momento em que o carro deles desapareceu, liguei para a empresa de mudanças.
Eu já havia alugado um depósito seguro do outro lado da cidade para guardar tudo o que precisasse de proteção especial. Eu não ia destruir os pertences deles, nem deixar tecidos caros onde pudessem ser danificados. Em menos de 1 hora, um caminhão de mudanças parou na minha entrada. Fiquei de pé na sala de estar e apontei para os quartos do primeiro andar. Tudo que pertence ao negócio de moda fica temporariamente na garagem separada da casa. As caixas ficam secas e organizadas. Os pertences pessoais vão para o depósito. Durante as horas seguintes, minha casa foi se transformando aos poucos. Os manequins desapareceram. As mesas de desenho foram desmontadas. Os rolos de tecido foram cuidadosamente embalados em caixas. Os sapatos de Brenda foram colocados em recipientes etiquetados. O computador de jogos de David foi embalado e transportado junto com o restante de seus pertences. A mesa de jantar voltou para o centro da sala. Meus livros voltaram para as prateleiras. Passei o aspirador de pó no chão e abri todas as janelas. Então desci até o porão e trouxe a velha cadeira de balanço do meu marido. Coloquei-a ao lado da janela, onde ficava a maior mesa de costura de Brenda. Sentei-me. Pela primeira vez em anos, pude ver minha própria sala de estar. A casa estava silenciosa. Não está vazio. Quieto. Havia uma diferença. Na manhã de sábado terminei o que havia começado. Removi David e Brenda do meu plano de celular familiar. O cancelamento estava programado para entrar em vigor à meia-noite, dando-lhes tempo para contratar um serviço próprio. Também lidei com o Lexus prateado que Brenda estava dirigindo. O veículo estava registrado em meu nome. Eu comprei com meu próprio dinheiro e permiti que ela o usasse para reuniões de negócios porque queria ajudá-la a se estabelecer. Esse favor aos poucos se transformou em uma presunção. Encontrei a chave reserva, dirigi o Lexus até o depósito seguro e o deixei lá. Depois, peguei um carro de aplicativo para voltar para casa. Naquela noite, preparei um assado para mim. Coloquei um prato sobre a mesa. Eu me servi um copo d'água. E percebi que não estava mais com raiva. Fui claro. Durante 2 anos, confundi sacrifício com amor. Mas o amor não exige que você desapareça da sua própria vida. E ajudar alguém não significa dar-lhe permissão para magoar as pessoas que você ama. Na tarde de domingo, eu já havia reunido a papelada na bancada da cozinha. Os registros bancários. Os cartões cancelados. Os documentos do veículo. A escritura da casa. Estava tudo em ordem. Eu não estava esperando para assustá-los. Eu estava esperando para ver o que eles fariam quando o apoio que davam como certo deixasse de existir. Às 9 da noite de domingo, os faróis varreram as janelas. Sentei-me na minha cadeira de balanço com um livro no colo. A porta da frente se abriu. David e Brenda entraram rindo. Então eles viram o quarto. O riso cessou. Brenda ficou paralisada. As sacolas de compras escorregaram de suas mãos. Ela olhou fixamente para os espaços vazios onde antes ficavam seus equipamentos de costura. Os manequins tinham desaparecido. As mesas de desenho haviam desaparecido. A sala de jantar voltou a ter a aparência de uma sala de jantar. David olhou para mim. Mãe, o que aconteceu? Fechei meu livro. Nada foi roubado. Seus pertences foram removidos. Brenda deu um passo à frente. Mudou-se para onde? Os equipamentos de moda estão na garagem separada da casa. Seus pertences pessoais estão guardados em um depósito. Sua expressão mudou. Minha coleção será apresentada esta semana. Então você deveria ter providenciado um estúdio adequado. Ela se virou e saiu correndo. 1 minuto depois, ouvimos a porta da garagem tremer. Então, silêncio. Em seguida, passos apressados. Brenda voltou pela porta da frente furiosa. Está trancado. Eu olhei para ela. Sim. Me dê a chave. Não. Você não tem o direito de se intrometer nos meus negócios. Eu me levantei. Esta é a minha casa. Eu te cedi este espaço porque queria te ajudar. Eu não te dei a propriedade dela. Ela olhou na direção de David. Diga a ela para abrir aquela porta. David não se mexeu. Ele pareceu confuso, depois assustado. Peguei os papéis no balcão e entreguei a ele. A vida fácil acabou. Ele analisou os registros bancários. Seu rosto perdeu a cor. Mãe, a conta está novamente sob meu controle. Os cartões foram cancelados. Suas linhas telefônicas serão desativadas à meia-noite. E o Lexus está guardado. Ele ficou olhando fixamente para as páginas. Você interrompeu as transferências. Sim. Ele engoliu em seco.
O aluguel do estúdio vence amanhã. Então a empresa precisa pagar o próprio aluguel. Brenda aproximou-se. Você está destruindo tudo que eu construí. Eu olhei para ela. Não. Estou impedindo você de construí-lo com o meu dinheiro e o trabalho da minha filha. Isso a silenciou. Então ela disse aquilo que eu estava esperando ouvir. Preciso do portfólio da Lily para a reunião com os investidores. Você não vai conseguir. Os olhos dela se arregalaram. O que você fez? Lily se demitiu. Ela levou consigo seu trabalho original. Brenda olhou fixamente para David. David olhou para mim. Mãe, por favor. Sua voz estava diferente agora. Nenhuma confiança. Sem desculpas. Apenas medo. Brenda é minha esposa. Assenti com a cabeça. E Lily é sua irmã. Ele olhou para baixo. Continuei. Você a viu chorar no chão. Disse a si mesmo que eram negócios. Deixou Brenda usar o trabalho dela. Usou o dinheiro da minha conta para manter a empresa funcionando. E toda vez que teve a chance de proteger sua irmã, escolheu sua esposa. Os olhos de David se encheram de vergonha. Pensei que estava ajudando a Brenda. Você estava ajudando-a. Fiz uma pausa. Você simplesmente não a estava ajudando com o seu próprio dinheiro. Ele não conseguiu responder. Entreguei-lhe a última página. Você tem 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Até lá, pode ficar no andar de cima. Você comprará sua própria comida. Você pagará suas próprias despesas. E a garagem permanecerá trancada até a chegada dos seus carregadores. Brenda abriu a boca, mas desta vez David a interrompeu. Suficiente. Ela se virou para ele incrédula. Foi a primeira vez que o ouvi dizer essa palavra para ela. Mas chegou tarde demais. Na manhã seguinte, David desceu as escadas antes das 8. Ele parecia não ter dormido. O telefone dele já não servia para nada. Ele estava parado do outro lado da ilha da cozinha, em frente a mim. O proprietário ligou para o meu telefone do trabalho, disse ele. O pagamento do estúdio não foi processado. Continuei lendo o meu jornal. Então, suponho que Brenda terá que encontrar outra maneira de administrar sua empresa. Ele esfregou a nuca. A reunião dela com os investidores foi cancelada. Ela está lá em cima, desmoronando. Virei a página. Sinto muito por isso. Ele ficou me encarando. Mãe, destranca a garagem. Dá uns milhares de dólares pra gente. Eu te pago de volta. Eu abaixei o jornal. Por um segundo não vi o homem adulto parado ali. Vi o menino que eu havia carregado no colo quando ele estava doente. O menino cuja primeira bicicleta eu comprei. O menino em quem eu acreditava que sempre protegeria sua irmã. Então me lembrei de Lily naquele chão. Você permitiu que sua esposa chamasse sua irmã de ratinha quebrada enquanto ela chorava aos seus pés. Eu disse. Você ouviu. Você viu. E você não fez nada. David olhou para baixo. Ela é minha esposa. E Lily é sua irmã. Ele não disse nada. E eu sou sua mãe, continuei. Você fez suas escolhas. Agora você tem que conviver com elas. Levantei-me, peguei meu café e fui até a varanda dos fundos. Eu não levantei a voz. Eu não precisava. 30 dias depois, David e Brenda se mudaram. Eles alugaram um pequeno apartamento e começaram a pagar as próprias contas. A empresa de Brenda acabou falindo porque o acordo com o investidor nunca se concretizou e ela perdeu o acesso ao trabalho de Lily e ao meu apoio financeiro. David manteve seu emprego na área de logística e fez turnos extras por um tempo. Enquanto isso, Lily recuperou seu portfólio. Ela conseguiu um emprego como designer júnior em uma agência conceituada em Seattle. Na primeira vez que ela me ligou depois da primeira semana lá, a voz dela parecia diferente. Esqueiro. Sem voz trêmula. Não preciso me desculpar por ocupar espaço. Simplesmente empolgação. 6 meses depois, vendi a casa antiga. Não porque eu odiasse. Porque estava repleta de lembranças da pessoa que eu era antes de finalmente aprender a impor limites. Comprei uma casa geminada menor perto de um lago, com um pequeno jardim e um quarto de hóspedes. Um quarto que eu reservava para pessoas que respeitavam minha casa. Lily vinha jantar todos os domingos. Ela ria mais agora. Às vezes, ela falava sobre tecidos, silhuetas e modelos que gostaria de criar um dia. E cada vez que ela fazia isso, eu me lembrava da pasta que Brenda tinha tentado roubar. Minha filha quase se convenceu de que seu talento não valia a pena ser protegido. Agora ela sabia mais. Quanto a David, ele ainda ligava ocasionalmente. Inicialmente, ele pediu desculpas. Então, os pedidos de desculpas se transformaram em solicitações.
Algumas centenas de dólares para compras de supermercado. Preciso de ajuda com o conserto do meu carro. Um lembrete de que as coisas estavam difíceis. Eu nunca discuti com ele. Eu nunca o ameacei. Simplesmente parei de resgatá-lo. Numa tranquila manhã de primavera, eu estava sentada no meu novo pátio nos fundos com uma xícara de chá Earl Grey quando meu telefone tocou. Era mais uma mensagem de David. Eu abri. Eu li cada palavra. Então fiquei sentado ali por um instante, ouvindo os pássaros no jardim. Houve uma época em que uma mensagem do meu filho teria arruinado meu dia inteiro. Houve uma época em que eu teria aberto minha conta bancária antes mesmo que ele terminasse de pedir ajuda. Não mais. Apaguei a mensagem. Virei o telefone com a tela para baixo. E pela primeira vez, o silêncio que se seguiu não pareceu solitário. Foi uma sensação de paz.